Mari, você que está acompanhando a permanência de Eduardo Bolsonaro aí nos Estados Unidos desde a ida, né? Ele fez um vídeo falando sobre a cassação dele e disse que tem muito orgulho, inclusive, porque ele está lá porque ele é um perseguido político, né? Ele está se protegendo do que ele sofre no Brasil. E os feitos dele aí nos Estados Unidos não têm trazido resultado nem para ele, né? Olha, Fabiola, no último mês eu até fiz um pequeno levantamento aqui que eu vou dizer a vocês em breve, mas a questão é que no último mês o Eduardo mergulhou aí numa tormenta vertiginosa, né, em relação aos resultados que ele vem colhendo, né? Para a gente começar, enfim, com a notícia mais fresquinha, é isso. O mandato dele acaba de ser cassado pela mesa diretora da Câmara mais de 2 meses antes do que ele esperava que acontecesse. Na verdade, a expectativa era que isso se concretizasse só em março e, portanto, ele pudesse manter o status de deputado, que é até bastante importante para as negociações que ele faz aqui em Washington, né? Tem um outro peso você ser um parlamentar de um país como o Brasil ou não ter mandato nenhum, né? Naturalmente, isso é bastante óbvio. Mas só nesse último mês, Fabiola, ó, estamos falando do último mês, ele se tornou réu no Supremo por coação de autoridades, naquele processo em que o pai dele, o Jair Bolsonaro, também, Uhum. enfim, está como réu. Ele viu todas as emendas, você mencionava aí a decisão do Flávio Dino, serem congeladas, suas emendas parlamentares, porque ele vinha, enfim, tentando fazer essas emendas. O pai, Bolsonaro, foi preso e o Trump disse só uma pena, too bad, não falou mais nada, não houve qualquer outra manifestação. Caíram boa parte das tarifas, né, de 50%, que era uma gestão óbvia aí do Eduardo e do Paulo Figueiredo aqui nos Estados Unidos. Caiu a sanção global Magnitsky, depois de quase 5 meses, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Essa sim era a principal bandeira dos dois, especialmente do Eduardo aqui nos Estados Unidos, e era algo que ele dizia que demoraria, se fosse revertida, que não cairia em menos de 10 anos, que seria uma surpresa muito grande para ele se isso acontecesse. O Eduardo deixou de ser o nome Bolsonaro presidenciável, perdeu para o Flávio agora a posição de presidenciável que ele vinha acalentando ter, inclusive uma candidatura a partir do exterior. Ele viu o Lula vacinar o Trump contra a pauta de crime organizado, de organização terrorista, que era, inclusive, uma pauta que ele divide aí com o Flávio, né? E que para as eleições de 2026 seria extremamente relevante se eles conseguissem, enfim, colocar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas aqui, o que não parece nem um pouco provável agora com a articulação entre o Lula e o Trump para chegar a uma cooperação em relação ao crime organizado. É provável que ele fique inelegível muito em breve. A condenação dele no Supremo é vista como certa, o que o impediria de manter qualquer, enfim, de lançar qualquer candidatura ano que vem. E ele mesmo diz, e é possível que, caso retorne ao Brasil, ele seja preso. E ainda por cima, hoje, um dos seus maiores aliados, que é o Sóstenes Cavalcante, foi alvo de uma operação da PF. Quer dizer, né, é uma lista, né? Se a gente pensar em um ano que o Eduardo se dedicou a estar nos Estados Unidos, fazendo uma campanha pela anistia do pai, junto às autoridades americanas, para que houvesse punições ao Brasil, para que a relação com o Planalto ficasse entre Casa Branca e Planalto fosse completamente inviabilizada, o Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos em fevereiro, chega a dezembro, tendo visto todo o seu trabalho desfeito e numa condição política muito complicada, né, Fabiola? É impossível decretar a morte política de qualquer pessoa, mas os caminhos hoje para o Eduardo, como líder no Brasil, estão bem difíceis e por uma opção dele mesmo, né? Ele optou por vir para cá ainda em fevereiro, no Carnaval, ele se muda para cá, depois de ter vindo 4 vezes desde a vitória do Trump. Ele já tinha passado por aqui 4 vezes e hoje ele mora no Texas. E é isso, sobrou a ele a narrativa da perseguição política. Ele deve se agarrar a isso, manter essa articulação internacional que ele já vinha fazendo com a direita, mas realmente a lista de desfeitos, digamos assim, recentes do Eduardo é de impressionar. Vamos falar agora sobre outra treta, Estados Unidos e Venezuela. A Mari também está cobrindo esse assunto.
E a gente vai vendo essas ações dos Estados Unidos em relação à Venezuela e o receio, né, da região em relação a isso. O presidente dos Estados Unidos falou que considera a possibilidade de guerra com a Venezuela. Mais uma vez, foi a fala dele. Disse ele à rede NBC News, abre aspas, não descarto essa possibilidade, não. Mari, e aí? Há essa possibilidade mesmo? A gente conhece Trump, quer dizer, você conhece mais do que a gente sabe o quanto às vezes ele fala, volta atrás, essas ameaças, até quanto a gente deve levar isso em conta ou não? Qual é o real risco dessa guerra, hein? Olha, Fabiola, o risco só aumenta, essa é uma realidade. Ainda ontem eu tive com um diplomata americano que atua na região, nas Américas, e ele disse que não é do interesse do presidente Trump fazer uma guerra, que o interesse é de manter o hemisfério em paz, mas que os americanos já não mais aceitarão o tráfico de drogas ao seu território. Esse argumento que a gente tem ouvido repetido a exaustão para justificar, inclusive, a explosão ali das embarcações ali no Mar do Caribe, e que, na verdade, peca um pouco pela falta de lógica, porque a gente sabe que o fentanil não está sendo exportado aos Estados Unidos desde a Venezuela, né? As rotas de tráfico internacional de drogas até os Estados Unidos são muito mais complexas, vêm pelo Pacífico, enfim, mas essa semana a gente viu a escalada disso, enfim, para os Estados Unidos determinando que sim, que o governo Maduro é um governo de narcotraficantes e que, portanto, e se há uma guerra dos Estados Unidos contra o narcotráfico, então, até por lógica, haveria uma guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. E o próprio Trump disse ontem que ele não se sente obrigado a pedir autorização ao Congresso para atos militares. O que, na verdade, não é bem assim, né, Fabiola? Ele teria, sim, que pedir autorização ao Congresso, é quem tem o mandato para aprovar esse tipo de coisa, mas a gente tem visto, nos últimos anos, diversos presidentes, na verdade, dando a volta no Congresso e, enfim, argumentando que a necessidade urgente ali de medidas fariam com que essa autorização pedida ao Congresso acabasse sendo desnecessária, enfim, certamente o Trump usaria esse argumento, né? Essa semana a gente ainda teve uma reportagem muito polêmica da Vanity Fair aqui com a chefe de gabinete do Trump, a Suzy Wiles, em que ela diz que as explosões de embarcações na região ali do Mar do Caribe são sim uma tentativa do Trump de uma troca de regime na Venezuela, uma coisa que ele próprio não vinha admitindo, e há uma clara percepção de que além da questão da troca do regime, há um interesse muito claro no próprio petróleo da Venezuela, né? As Forças Armadas Americanas, enfim, tomaram já um dos petroleiros ali que estavam na costa venezuelana e já dizem ter interesse de ficar com esse petróleo e acusam os venezuelanos, sem dar muita explicação, de terem roubado o petróleo deles, né? Numa provável menção aí à estatização de poços feitos lá atrás pelo Chaves, enfim. Uhum. A escalada, ela não parece ver um fim, viu, Fabiola? A gente chega ao final do ano muito mais próximo de uma guerra nas Américas do que a gente teve provavelmente nos últimos 60 anos ou mais. Pelo menos desde a crise dos mísseis de Cuba, a gente não via uma armada tão grande na região ali do Mar do Caribe, e é uma situação em que diplomatas brasileiros que têm expressado muita preocupação dizem que com essa quantidade de poderio militar na região, isso tudo começa a criar vida própria. Chega um ponto em que é impossível recuar e dizer vamos voltar todo mundo para casa sem ataque nenhum. É quase que imperativo fazer um ataque militar territorial depois de despender tantos recursos humanos e financeiros, que é o que leva para você manter uma força desse tamanho na região. Os Estados Unidos não usaram uma força dessa envergadura nem quando derrubaram o ditador do Panamá nos anos 80. Então, é um negócio desproporcional e, assim, muito motivo para preocupação. A gente pode ver a eclosão de um conflito a qualquer momento, Fabiola.